Desde a semana passada, o Brasil e o mundo acompanham a difícil situação do Rio Grande do Sul em virtude das chuvas constantes. Milhares de pessoas desalojadas, muitas delas vivendo na casa de parentes ou amigos, mas também muita gente ilhada, aguardando apenas um resgate, seja ele de barco ou de helicóptero. E é por isso que voluntários em todo o estado têm trabalhado para tentar salvar as pessoas. É o caso, por exemplo, do Thiago Palma, com quem a gente conversa hoje. O Thiago mora na cidade de Novo Hamburgo e tem atuado como voluntário da ADRA Brasil, a agência humanitária adventista. Nesse momento ele está por lá, auxiliando não só no resgate de pessoas, mas também de animais ilhados e na entrega de alimentos a quem precisa. Thiago, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Patrícia. Olá, William. Olá, ouvintes aqui da Rádio Novo Tempo. Prazer estar falando com vocês aí. Desculpa a voz de cansado. Estou aqui ainda de colete, de botas, todo molhado, mas estou aqui para contar um pouco dessa experiência que estamos vivendo aqui e responder as perguntas de vocês, tá bom? Vamos lá. Tiago, a gente imagina que quem se dispõe a ser um voluntário numa situação como essa acaba ajudando naquilo que é mais necessário no momento. Mas desde que as ações de ajuda humanitária começaram, quais foram as principais frentes onde você esteve bastante envolvido? Sem dúvida, a gente está passando por uma situação histórica aqui no Rio Grande do Sul, onde milhares de pessoas estão sendo atingidas, pessoas que nunca viram algo desse tipo aqui. Então é um momento onde a comunidade está muito unida. E em relação às frentes que a gente está fazendo, eu acredito que por uma ordem, primeiro de tudo foi resgatar as pessoas, ainda estão no processo de resgates, ainda estão na função de resgate de pessoas, de animais, de todo ser que vive, Todo ser que respira, a gente está tentando retirar com vida das casas que estão até o teto de água, Então, essas são as principais frentes que a gente teve envolvido desde o início. Retirada de pessoas, o resgate das pessoas, a abertura de abrigos e a organização desses abrigos, dos alimentos, de todas as doações que a gente vem recebendo das pessoas. E qual é o cenário que você encontrou atuando diretamente em meio a essa catástrofe que todos nós estivemos acompanhando ao longo desta semana? Conta para a gente e para os ouvintes da Rádio Novo Tempo. O cenário que eu encontrei foi um cenário de guerra, um cenário de fim do mundo, algo que eu só tinha visto algo muito parecido em filmes, em histórias ou algo desse tipo, Nunca tinha visto isso pessoalmente. Quando a gente vive isso pessoalmente é diferente. Então, ao longo dessa semana, a gente está encontrando cada vez mais surpresas no meio do caminho, A gente encontra situações inusitadas ali, mas a gente busca, dentro da esperança, da palavra de Deus, que a gente consiga passar por isso juntos, e é o que vem acontecendo. Cada vez mais a união da comunidade entre as pessoas faz com que a gente se una e passe por isso de forma mais forte. Agora, Thiago, ainda pensando nesses dias de atuação direta nas enchentes, o que mais te marcou ao longo dessa experiência? Tem alguma história, tem alguma coisa que não sai da tua cabeça depois que você ingressou nessa atividade de ajuda humanitária? Eu acho que o que mais tem é experiências marcantes, Desde do primeiro resgate, um dos primeiros resgates que eu fiz foi quando a gente foi numa casa para fazer um resgate de 6 pessoas e a gente voltou com 13 pessoas. E a gente chegou numa casa e a segunda casa que a gente foi na sequência, porque eram todos conhecidos, tinha uma mulher com câncer, com uma filha de colo. E eu saí do barco, porque não ia dar todo mundo, eu saí do barco. E aí a água estava até o pescoço e aí ela foi no meu lugar no barco e eu assistindo a cena deles indo no barco foi muito marcante, porque o barco quase não vencia, quase não subia a correnteza. E foi uma cena muito marcante. Eu achei que o barco não ia dar conta de subir o motor ali, Mas graças a Deus eles conseguiram chegar em segurança lá e depois eu fui lutando contra a correnteza até chegar lá no lugar seguro lá. Mas graças a Deus deu tudo certo.
E, Tiago, pessoas de várias cidades estão nos ouvindo agora, pessoas que seguem acompanhando de longe, que veem a situação se intensificando e algumas até querem ir aí, ajudar as pessoas da cidade, prestar ajuda mais de perto também, quem é da cidade. Mas quais orientações você daria pensando na tua experiência como voluntário? Qualquer pessoa pode atuar no resgate de ilhados, é só boa vontade que precisa ter ou é preciso ter certos conhecimentos para não acabar atrapalhando também? Sem dúvida, todas as pessoas que estão dispostas a ajudar são bem-vindas. Porém, é preciso entender que existe ainda em meio ao caos uma organização para que a gente tenha uma eficiência nas ajudas, né? Por exemplo, a gente recebe muitas marmitas prontas, mas tudo isso existe uma organização para receber essas marmitas para que a gente tenha o menos desperdício possível. Também a gente sempre orienta a ter uma boa comunicação com as pessoas responsáveis dos abrigos, para ver se aquele abrigo realmente está precisando de marmita naquele momento. A gente entende que as pessoas levam comida pronta, já que não tem como fazer, com a melhor vontade do mundo, e a gente entende isso. Porém, quando elas chegam com 200, 300 marmitas, muitas vezes as pessoas já jantaram, porque já existia um outro grupo ali para poder atendê-los, né? E aí acaba que essas marmitas ou são redirecionadas ou acaba muita coisa indo fora. Então, a gente orienta sempre ter uma tranquilidade, uma calma nessa hora, na hora de fazer as coisas, né? Senão a gente acaba tendo desperdício e aí não chega a atrapalhar, mas acho que no momento tão difícil a gente vai precisar de todo o recurso possível na hora que a água baixar, né? Que são dois momentos diferentes, né? O momento onde a gente resgata as pessoas e dá suporte para que essas pessoas se mantenham bem, até que a gente chega ao segundo momento, que é o momento que a água baixa e a gente começa a fazer a parte de restauração, a parte de reintegrar essas pessoas à sociedade de forma mais eficiente possível, com recursos como alimento, higiene de saúde, materiais de higiene pessoal, enfim, vários outros recursos. Então a gente precisa sempre ter uma boa comunicação. Ainda respondendo essa pergunta, a gente tem recebido muita ajuda de pessoas que têm barcos. Então, não é qualquer pessoa que pode, por exemplo, dirigir um barco, né? Pilotar um barco. Então, geralmente o dono do barco, ou alguém que tem conhecimento, que já pilotou um barco, vai ali fazendo essa função. E aí pessoas que têm ali a disposição de puxar pessoas ou de puxar um animal para dentro do barco, que saibam lidar com isso, tranquilizar um pouco essa pessoa ou até mesmo o animal. É interessante ter esse conhecimento. Não é obrigatório isso, mas são cuidados que a gente tem para que ninguém se machuque e a gente não tenha danos maiores ainda. A gente conversou com o Tiago Palma, ele que mora em Novo Hamburgo e tem atuado como voluntário da ADRA Brasil junto a ações promovidas em favor do resgate de pessoas e animais ilhados, bem como também na entrega e arrecadação de mantimentos às vítimas das enchentes. Muito obrigado, Tiago, pela sua disposição e participação. Agradeço a oportunidade, William e Patrícia, de poder passar um pouco da experiência que a gente está vivendo aqui, uma situação muito difícil. Um abraço a todos os ouvintes aí da Novo Tempo, fique com Deus e até mais.